Cara, um prazer poder estar falando com você aqui. E, cara, espero que não seja somente essa oportunidade aí para a gente bater papo, conversar bastante sobre o negócio e sobre o MPS. Com certeza, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Acho que a gente já viveu bastante coisa aí em comum. Acho que a gente tem muita figurinha para trocar, né? Beleza, top, show de bola. Queria Vamos já começar, a começar gente. fazendo uma pergunta. Ah, já quer fazer? Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, quero entender aí como é que foi a criação do MPS. Vivi um pouco dele, né? Quero entender por que ele é tão assertivo na linguagem. Queria que você falasse um pouco aí para mim, para Tá, nós, né? beleza. Então vamos lá. O MPS, o Guilherme, eu, como tu sabe, né, eu sou oriundo da construção naval. E na construção naval, cara, é, eu percebia muita dificuldade dos profissionais que tinham um nível de informação menos privilegiado para absorver a questão dos termos técnicos, das capacitações que a gente recebia, da questão mesmo do alinhamento com a informação. E aí, com a função de gestor de produção, eu já exercia o esclarecimento em relação a isso para os meus colaboradores, né? Porém, o que aconteceu? Quando eu saí da indústria naval, que eu montei minha empresa de consultoria e comecei a ofertar o meu produto no mercado, eu percebi um detalhe. Eu percebi que fora da indústria, essa distância ainda era maior. Então, o que acontece? Os empresários tinham muita dificuldade em capacitar os seus profissionais. Então, assim, não funcionava contratar uma consultoria que vinha toda lapidada para treinar pessoas que não conseguiam entender a linguagem da indústria. Porém, a necessidade das soluções que ocorriam na indústria era muito importante para aquele empresário. Todas as soluções que estão dentro do MPS são voltadas a melhorias de processo, a melhoria contínua. Então, eu tive a ideia de simplificar o que, na maioria das vezes, é muito complexo, até mesmo na indústria, para conseguir atender o meu público-alvo, que deixou de ser os profissionais da indústria na construção naval e passaram a ser os empresários de pequeno e médio porte. Porque qual sempre foi o objetivo da minha empresa de consultoria? Eu não queria simplesmente entrar dentro das empresas e falar para o empresário qual era o caminho que ele tinha que seguir. Eu queria fazer algo a mais, eu queria transformar a vida dos empresários de médio e pequeno porte que fossem atendidos pela minha empresa. Na verdade, eu nem me sentia muito confortável com o nome de consultoria, porque eu acho que até esse trabalho era diferente. Na verdade, eu queria mostrar para eles o MPS, o método de produção simples. E assim, respondendo a sua outra pergunta, o porquê o MPS é tão assertivo na linguagem? Porque ele foi criado para um público-alvo, ele foi criado para aquele profissional, para aquele empresário que nunca teve acesso a fazer uma engenharia de produção, que não tem condição de contratar uma empresa de consultoria de alto nível. Ele é um produto que foi criado para gerar resultado. Ele não foi um produto criado para ter expectativa de resultado. Então, o MPS, quando você começa a implantar os primeiros passos, tu já consegue perceber isso. Tu já consegue perceber o resultado. Então, eu acredito que o sucesso no que você pontuou aí na sua pergunta, da assertividade da linguagem, é porque ele foi criado para qualquer empresário entender. Hoje, no Brasil, o que nós temos mais é empresários que fazem um barulho completamente diferente do que a gente costuma ver até fora do Brasil. E os caras são criativos pra caramba, são super inteligentes,
mas não tiveram acesso a fazer uma engenharia de produção, não tiveram acesso a ter um gestor de produção com informação, com qualificação em melhoria contínua, em produção enxuta. Então, tendo esse nível de conhecimento e tendo esse nível de informação, ficou fácil para mim criar essa interface entre uma capacitação de alto desempenho, de alto nível, para uma produção simples. Eu acho que é bem isso que você está me dizendo. A facilidade de você absorver o conteúdo e aplicar no mesmo passo, né? No mesmo degrau que você subiu ali, acabei de entender o negócio e já aplicar ele, a aplicabilidade dele é muito alta, né? Mas Muito aí eu alto. também tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu quero entender onde o MPS não se aplica, em que situação ele não funciona. Guilherme, cara, já estudei de todas as maneiras que você pode pensar onde o MPS não é funcional. E eu vou te falar que somente em duas situações. A situação número 1, quando o líder do negócio, o empresário, compra o MPS e não compra a ideia, que a gente costuma chamar na indústria de patrocínio, né? Então, se não tiver patrocínio, não vai andar. Eu costumo dizer que é o seguinte, quem compra o meu curso não tem o direito de não ter resultado positivo, porque só depende de abrir a mente e patrocinar. Patrocinar é acreditar, é seguir o passo a passo, é não se sabotar, não pular etapa. Se cumprir etapa por etapa, qualquer tipo de negócio pode ser melhorado, seguramente. E a outra opção é quando o processo é 100% automatizado. E aí não cabe um método de produção simples. E aí cabe um Six Sigma ou algo do tipo. Perfeito. Para mim, assim, é muito viva a experiência da falta do patrocínio, né? Tive algumas experiências, até fora do Brasil, em que a gente vinha com o MPS, com conceitos simples, básicos, mas ainda preso naqueles paradigmas de sempre foi feito assim, é assim que vai continuar sendo feito. O gestor, o empresário, ele não comprar a ideia de coisas simples que mudam completamente o direcionamento da produção. São resultados completamente visíveis. Vou dar um exemplo. Durante um bom tempo, eu montei estrutura metálica na Alemanha. O pessoal chegava, saía dos caminhões, iam descarregar os caminhões e todos iam fazer a mesma coisa, eram esbarrando no outro, era aquela bagunça, você não conseguia organizar os processos, você não conseguia entender quem era responsável pelo quê. Então, assim, uma pincelada do MPS, você já conseguia ter uma produtividade completamente diferente. E como era carente de patrocínio, a gente não conseguia fazer nada nesse local. E pouco tempo depois, tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa, e lá eles cobravam dos funcionários, os empresários cobravam do funcionário esse tipo de comportamento, e, inclusive eles patrocinavam, instruindo os funcionários, e o resultado era completamente diferente. Então, assim, Completamente inclusive, diferente. o funcionário cansa menos, né? Menos esforço, muito mais impacto para a empresa. Então, mostra a eficiência do MPS, né? Da aplicabilidade dele, como você falou, tem que aplicar, tem Tem que que aplicar. patrocinar. Tem que É isso aplicar. aí. Agora, Guilherme, queria saber de você o seguinte, queria saber algumas coisas que me geram curiosidade. Como é que era a tua vida profissional? Como é que eram os teus negócios antes de conhecer o MPS? Como é que era a tua visão, tua filosofia, teus resultados? Como você enxerga aí essa questão do antes MPS? Então, vou falar um pouco da minha formação. Eu sou engenheiro eletricista, eu trabalhei em indústria pesada, indústria naval, trabalhei em obras, já trabalhei em diversos segmentos das obras, já fui responsável de alguns segmentos, e o impacto que ele teve para mim principalmente para com resultados diretos. Como assim?
quando você entra num projeto novo, você já pega as engrenagens rodando normalmente de uma maneira comum. Ela sempre foi feita assim. Era algo que eu sempre ouvi. E quando você vem com o MPS, sendo gestor, tendo uma posição de liderança, você é o patrocinador. Então, você tem a oportunidade de passar para o seu time, você tem a oportunidade de criar atalhos para o seu time, você tem a oportunidade de melhorar os processos, você ter muito menos esforço e ter um resultado significativo em muito pouco tempo. O MPS, você se acostuma com os conceitos que ele traz, que eu acho que a grande sacada é isso. É um curso muito conceitual. Depois que você aprende o conceito, você consegue aplicar em qualquer coisa. Você pode trocar, você está na indústria, depois você está em obra, você está lidando com problemas grandes, com problemas complexos. Ele te capacita para você estruturar, né? Para você entender como você consegue agir de maneira mais eficiente. Então, eu acho que é nisso que o MPS me pegou e ele ainda eu utilizo no meu dia a dia. Né? Como eu falei, eu sou engenheiro, então, assim, eu vivo isso sempre. Ele já está agora, assim como quem faz esporte, né? Quem vai arremessar uma bola a primeira vez, a bola não vai no mesmo lugar, mas depois que você fica bom em arremessar a bola, você não está mais preocupado com como é que está posicionado o pé, como é que está posicionada a mão, como é que tá... Então, você faz a cesta. E você se acostuma a fazer cesta o tempo inteiro. É o sentimento que eu tenho. Eu fico fazendo cesta o tempo inteiro. E você vê profissionais, talvez com um pouco mais de vivência, um pouco mais de formações, que não conseguem ter a praticidade devido à falta dos conceitos. Guilherme, muito bacana, cara, escutar isso, porque assim, isso me deixa super feliz, porque exatamente o que eu busquei o tempo todo construindo no MPS. Método de produção simples, conceito de produção enxuta, conceito de 5S, conceito de teoria das restrições, essas coisas todas da indústria, que eu tive que pensar, poxa, como fazer isso ter uma linguagem onde possa deixar claro para o meu cliente que depois que utilizar o MPS é como se fosse uma ponte demolida, atravessou, não tem como voltar mais. Até eu costumo dizer que é o seguinte, o MPS, depois que tu faz o treinamento, depois que tu faz o curso, depois que tu absorve o conteúdo, começa a aplicar na prática todos os dias, em qualquer coisa que você vai fazer, você vai, vou passar um café, tu pensa na maneira mais simples de fazer, na maneira mais eficiente de fazer. Se tu... Você vai lavar uma louça... Tudo tu pensa no negócio. Você vai organizar um guarda-roupa, você pensa... Você pensa o conceito. Com o conceito do MPS. Eu vejo que, quando eu converso com as pessoas que absorveram o curso, eles todos têm essa mesma visão. E isso me deixa muito feliz, porque, de certa forma, eu consigo entender que eu alcancei exatamente a primeira meta da criação do MPS, que era, de fato, gerar transformação para a vida das pessoas e não simplesmente levar para as pessoas a oportunidade de colocar mais um curso no currículo. Então, isso vida, fantástico, né? É fantástico. Guilherme, agora queria te fazer uma outra pergunta. Em relação à aplicação do método, o que você já conseguiu aí de resultado dentro de projetos aí em específico? De aumento de produtividade, de redução de custo? Você tem algum dado para passar para nós aí? Tenho alguns dados. Já trabalhei em empresas de grande porte que movimentavam muito dinheiro, então, com a aplicação do conceito, ela tinha um impacto muito maior. Já tive a oportunidade de, como engenheiro da produção, conseguir tirar o resultado de mais de R$ 1 milhão, de retorno para a empresa, aplicando o método de maneira consistente, né? De maneira consistente e, claro, tendo um patrocínio direto, inclusive o time, né, tem que patrocinar também, né? Claro. Pô, Guilherme, É uma fantástico isso que via você falou. de mão dupla. É uma via de mão dupla, né? Você tem o patrocínio da liderança,
e tem o patrocínio dos liderados. Então, essa troca tem que existir para que consiga se trazer resultado de fato e que não vire só um resultado instantâneo. Pô, aqui está pronto. Não é isso. Poxa, Que ele Guilherme, seja consistente você e acabou de constante. colocar no meu discurso agora mais um item, todo dia é dia de aprender, né? E é É isso verdade, eu aí. falei que antes só dois problemas que poderiam impedir o sucesso do MPS: a falta de patrocínio, né, do empresário que adquiriu o curso, né, ou um sistema totalmente 100% automatizado. Mas não, de fato, a tua observação é muito relevante, porque se quem está abaixo do empresário não comprar a ideia, também não funciona. Também não funciona. E está aí uma sacada muito importante, que eu acho que quando eu trabalhava como gestor de produção, eu sempre estava muito atento a fazer essa avaliação, que era entender quem precisava de mais capacitação, quem precisava de mais atenção e desenvolvimento, e quem de fato recebeu toda essa assistência e estava no jogo ou não estava no jogo. Porque, assim, um processo de melhoria, assim como tudo na vida, em alguns momentos, tem pessoas que estão abertas à mudança e pessoas que não. Então, a gente precisa encaixar as pessoas certas nos lugares certos para conseguir obter esse resultado. E foi muito bem colocado por você, que isso tem que ser recíproco, né? Tem que ser uma via de mão dupla. O empresário tem que comprar a ideia, tem que aplicar, tem que fazer gestão, por exemplo, e os funcionários, os colaboradores devem também estar preparados para as mudanças, né? Para absorver o conteúdo e aplicar, utilizar na prática. Muito bem colocado, cara. Gostei. Algo que me ajudou a desenvolver também foi a parte da liderança, né? Como você colocar isso para os funcionários, para os liderados, para que você garanta que você consiga calibrar os seus olhos, justamente como você falou, para as pessoas que vão atuar na execução do método, né? E, Guilherme, normalmente qual é o tipo de objeção, qual o tipo de resistência que encontra por parte das equipes aí quando começa a aplicar aí o MPS? Eu acho que com os funcionários velho é diferente de antigo, né? É, Os profissionais têm mentalidade um pouco mais velha. Poxa, isso sempre foi feito assim. Isso sempre foi desse jeito. paradigma. Independente da hierarquia, a posição, mas quando o profissional se torna velho, você tem um pouco mais de dificuldade. Digo velho na mentalidade, não na idade, né? Não antigo. Porque É tem isso que eu muita quero dizer. gente com 20 anos de idade que está super E já é velho. velho. E tem É muita isso gente aí. com 60 que é super jovem, né? Justamente. É. É exatamente esse ponto que eu acho que é onde você consegue ter um estalo. Entendi. E dentro desse processo, tu já conhece o MPS aí, já tem algum tempo, né? Eu nem Bastante. consigo lembrar quando você pegou o primeiro curso do MPS, mas você passou aí que já conseguiu redução de custo na casa de R$ 1 milhão, e eu queria que você me falasse, depois de implantar, depois do método rodando, qual é a atmosfera, como é que são as relações, como é que fica essa questão? Isso traz um transtorno, gera mais conforto? Como Então, é que é na tua ótica aí? Como é que fica a, pós-implantação do MPS? na minha experiência, o que eu percebi muito, tinha muito menos indisposição para com os profissionais, porque estava alinhado os conceitos, né? Com os liderados, estava alinhado o que precisava ser feito, tinha muito menos problema interpessoal, os processos ficam mais bem definidos, você consegue enxergá-los e você consegue compartilhá-los de maneira inteligente, né? Que todos consigam entender pela própria simplicidade do MPS.
Eu acho que esse clima de organizacional se torna muito mais agradável, organizado, simples, de fato simples. Eu estou batendo a tecla simples porque, de fato, você tira aquela robustez, a dificuldade de enxergar o objeto, as camadas ali que ocultam o que você realmente tem que saber, o que você tem que entender. Tudo isso é tirado, isso aqui é o que você precisa saber. Não é tudo isso aqui, é só isso aqui. Ó. É, Isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Então, assim, exato. você consegue ir pelo simples, você consegue ir no que importa. Poxa, fantástico. Guilherme, você tá me falando algo que eu tenho observado bastante que falta no mercado de maneira geral. Transparência, né, cara? A transparência, ela é algo que é crucial para qualquer tipo de mudança, né? Porque, assim, se você não tem um processo sensível à anomalia, para qualquer tipo de negócio, isso é totalmente maléfico, né? Porque a falta da simplicidade gera dúvida. Gera dúvida, Dúvida gera gera erro. improdutividade. Então, assim, gera improdutividade, gera acidente, gera desconforto. Então, eu vejo que a gente pode praticar mais a simplicidade, né? Muitas das vezes, eu costumo dizer que o MPS é como você ganhar um telefone que todas as funções, um telefone personalizado, com todas as funções criadas para o que você precisa. Porque, por exemplo, hoje tem um smartphone aí, que eu não sei quantos aplicativos tem, mas eu sei que tu usa apenas uns 15% deles, se for no máximo. É Mas verdade. tu paga pela quantidade de aplicativo que está ali dentro. É muito louco isso. E o MPS não, o MPS é como se tu tivesse comprado um ótimo smartphone com os aplicativos que você vai precisar para a tua vida e sem nada mais e nada menos. Então, eu vejo que isso é o grande detalhe do negócio. É verdade. E aí, Guilherme, como é que tu tem feito? Tu tem utilizado todos os dias? Tu tem, Não tem como não utilizar, né? né? Tem Uma, utilizado. ca- Já dizia Einstein, uma cabeça que se abre a uma nova ideia jamais se fecha novamente. Eu acho que é isso aí. Não tem como voltar atrás, não tem cura. É a Não tem ponte cura. demolida, né? A ponte É a ponte demolida. demolida. Está do outro lado da ponte, agora já era. Não tem Eu como, acho não tem que como voltar. Não tem não como dá mais. voltar. Poxa, Agora é só os Guilherme, próximos, né? e assim, cara, eu fico aqui na torcida para que você continue fazendo progresso, que você continue evoluindo de maneira simples, objetiva, né? Seguindo bem aí os passos do MPS, melhoria contínua, dá sempre para melhorar. E, cara, quero te agradecer de coração pelas suas palavras e são relatos como os teus aí que me motivam a continuar criando produtos com qualidade, melhorando o MPS, fazendo cada vez mais progresso em relação à revisão e atualização e melhorar e simplificar mais e dar aos empresários do nosso Brasil a oportunidade de melhorar os seus processos, melhorar os seus ganhos através de aumento de produtividade, produzir mais com menos, né? E fazer um barulho diferente e ter não só o compromisso de pagar as contas, mas sim também ganhar dinheiro, né? Empresa não nasceu para pagar a conta, empresa nasceu para ganhar, para dar frutos Para e dar os frutos frutos. das empresas são os frutos monetários, né? Então tem que dar dinheiro. E é em busca É, disso que a gente está trabalhando todos os dias, o tempo todo, para melhorar os produtos e entregar para os profissionais aí e para os empresários a oportunidade de fazer isso de maneira simplificada. eu que agradeço pelo convite. Eu acho que tudo isso aí que você está fazendo tem dado muito certo, tem dado muito resultado. É, é um foguete, né? É um foguete. Agora ninguém para o foguete mais. Valeu, muito Obrigado, obrigado, tamo Guilherme. junto. Valeu por tudo aí.
E faz o MPS aí quem não fez, que vocês não vão perder nada, vocês só tem a ganhar. Vocês vão se desenvolver como profissional, como pessoa, e o melhor ainda, vocês vão ter resultado, que é isso que importa. No final, o que importa é resultado, não é? E Beleza? lembrando, né? Quem faz o MPS tem relacionamento estreito com todo mundo que já fez e tem todo um suporte para conseguir alavancar seus resultados e tem suporte, tem contato comigo, o criador do MPS, que estou sempre aqui pronto com a minha equipe para estar ajudando e respondendo todas as perguntas e inclusive as perguntas dentro do processo de aplicação na empresa de vocês. É isso aí, Beleza? é um cara que está sempre de prontidão, né? Sempre.